Amados, eu peço que você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo aí, no livro de 2 Coríntios, Epístola de Paulo, escrita aos Coríntios. Tem a primeira e a segunda, então você vai abrir na segunda Epístola aos Coríntios, capítulo número 11, versículo número 1. Vou dar um tempinho para você abrir, caso você tenha no celular é mais fácil. Se você está começando a ler a Bíblia agora, não conhece, está no Novo Testamento, depois dos Evangelhos ali, e é uma epístola para a igreja dos corintianos. Porque o termo aqui, até em inglês, você pegar uma Bíblia em inglês, está escrito Corinthians, sabia? Corinthians está na Bíblia. Tá, gente, quem é corintiano aí? Deixa eu ver. Pode levantar a mão, fica com vergonha não. Amém? Ô, igreja trabalhosa, viu essa daqui? Não sei se você sabe, da igreja dos Coríntios, era complicada. Amém? Então, sugiro você mudar de time. O homem abençoado era o São Paulo. Amém? Era ou não era? Um homem de fé. Aleluia. Não estou falando de time, estou falando de São Paulo. Apóstolo Paulo, São Paulo. Amém? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Nessa noite, a gente teve dia 31 agora, a reforma protestante. Acabou que a gente não pregou nada, não falou. A gente sempre tem o costume de falar. Mas hoje eu não quero falar sobre isso, apesar que eu quero utilizar uma das coisas que foi fundamental, no caso, para o entendimento da fé evangélica, que é somente a Escritura. Amém? Que é uma vacina contra os enganos, uma vacina contra uma mentira. E isso aqui tem um embasamento muito forte na Bíblia. E eu sempre tenho o costume, às vezes, de falar, quando eu vou fazer uma determinada mensagem, uma determinada pregação, se você quiser, essa daqui depois, você entra lá no nosso canal do YouTube e escuta de novo o que eu acredito que vai ser de grande valia para a sua fé. Amém? Quem aqui já se vacinou contra alguma coisa? Poliomielite, aquela vacina, que dá na perna da criança, fica inchadona. Como é que é o nome daquela? Tetra alguma coisa, Penta alguma coisa? É penta, nem tetra, é penta. E a gente faz isso para ter uma resistência, para ter anticorpos, para ter uma defesa contra algo ruim que pode nos prejudicar. Então a mensagem de hoje tem o intuito de ser uma vacina, de ser algo preventivo contra enganos, porque veja, desde a época do apóstolo Paulo, desde o primórdio, do início da igreja do primeiro século, tinha nem 100 anos ainda a igreja, já tinha tentativas de doutrinas, de pensamentos, de filosofias, de pregações enganosas no meio do povo de Deus. Então, a palavra de Deus, a Escritura, ela é uma vacina, ela é uma prevenção, que todo crente em Jesus Cristo tem que ter conhecimento, tem que estar alinhado para não ser enganado. Amém? Então aqui, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, a Bíblia nos diz o seguinte: tomara que me suportasseis um pouco a minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Olha só, ele está falando que está zeloso, está cuidadoso daquela igreja de Coríntios. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Paulo falando que ele estava ali, zelando, como sendo um pastor, como sendo um apóstolo ali daquela igreja, tendo um zelo, tendo um cuidado, porque ele sabia que aquele povo era uma virgem sendo preparada, ou seja, a noiva de Cristo, no qual um dia seria entregue a Jesus. Versículo 3. Mas, olha, veja, mas temo que, assim como a serpente aquela lá do Éden, o diabo que nós sabemos, Satanás, enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos ou pensamentos, a se apartarem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que não temos pregado, ou
se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E, se sou rude na palavra, não sou contudo no conhecimento ou na ciência. Mas já em tudo vos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vos fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus? Outras igrejas despojei ou recebi eu vos para vos servir, recebendo delas salário, e não estava presente convosco, e tinha necessidade, e a ninguém fui pesado. Porque irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei para vos ser pesado, ainda me guardarei. Como que de verdade está em Cristo, esta glória não me será impedida nas regiões da Caia. Por quê? Porque vos não amo, Deus o sabe. Mas eu faço e farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo que se gloriam, sejam achados assim como nós. Versículo 13, olha só. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Amém? Veja, na Reforma Protestante, foi colocado ali 5 pontos: somente a fé, somente a graça, a salvação. Mas dentre as coisas ali está somente a Escritura, ou seja, a Escritura, ela é uma referência para nós termos ali esta vacina, para não sermos enganados. E o inimigo, ele vai tentar, como nós vemos aqui Paulo falando no versículo de número 3, que ele tinha um temor, ele tinha um receio, que assim como lá no Éden, não sei se você lembra daquela história, que o homem foi criado, depois foi criado a mulher, e ali ambos estavam sem pecados, tudo maravilha, mas de repente entrou ali a serpente, que nós conhecemos como sendo o diabo, que enganou a mulher, que começou a conversar com ela, e fez aquela mulher, que era conhecida como Eva, comer do fruto, no qual Deus tinha falado, que não deveriam comer. Paulo está dizendo, assim como a serpente enganou a Eva, eu tenho temor que isso aconteça, porque o diabo, ele é enganador. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, o próprio Senhor Jesus diz que o diabo, ele é homicida, é um assassino, desde o início, e desde o início ele é enganador, ele é mentiroso, e ele é chamado do pai da mentira. Amém? Quem está me entendendo? Tem um texto que está ali no livro de 2 Coríntios, nesse mesmo livro que nós lemos, mas no capítulo 4, versículo 4, que Paulo diz o seguinte, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que foi esse texto que eu falei aqui agora, Paulo está falando para que a igreja tenha um entendimento que há um espírito maligno, que cega o entendimento daqueles que não creem, para que não lhes resplandeça o Evangelho. No entanto, aqui no capítulo 11, ele não está falando de incrédulos, ele está falando de pessoas que pertenciam à igreja, de pessoas que estavam ali escutando a palavra de Deus, de pessoas que já tinham crido em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. É diferente do capítulo 4.
E aqui Paulo ainda tinha este receio, e é por isso que ele fala: eu tenho zelo por vocês, entenda que eu vos amo, mas há aqui no nosso meio vários pessoas que estão se dizendo pregadores, apóstolos, que na verdade estão se infiltrando para macular a simplicidade do evangelho de Jesus. Estão entrando aqui para tentar desvirtuar. E o que eles fazem? Eles chegam e começam a pregar um Jesus que nós não pregamos para vocês. Começam a tentar empurrar em vocês um espírito que não foi o espírito que nós ali pregamos e vocês receberam. E eles têm colocado também um evangelho, têm pregado um evangelho que não é o evangelho que nós pregamos para vocês. Amém? Interessante que em Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 9, Paulo tem o mesmo embate, e Gálatas é uma outra igreja. E ele fala: me surpreende quão depressa vocês da igreja de Galácia passaram do evangelho que eu preguei, que nós aqui, os apóstolos de Jesus, pregou para outro evangelho. E ele diz: ainda que um anjo do céu viesse, descesse e falasse: só estou falando aqui um novo evangelho, não creais, o evangelho é só um, é um só Espírito, é um só batismo, é um só Senhor, é uma só palavra. E é interessante que aquilo que ele fala para os Gálatas, pode-se dizer que é colocado aqui também, porque ele está falando: tem pessoas aí que estão pregando um Jesus diferente, estão pregando um Espírito diferente e um Evangelho diferente, mas entenda, não recebais esses enganos, não andai nessas doutrinas mentirosas. Por quê? Porque vocês já tiveram contato, e o contato está aqui conosco. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um dado muito importante, e é por isso que a Escritura, ela é um liame. Eu quero chamar aqui o seu raciocínio. Quem recebeu mais de Jesus? O Samuel aqui, no sentido de ter mais contato pessoal, ali na fonte, limpinho. O Samuel aqui ou o apóstolo Pedro? Pedro, foi ou não foi? João ou Luciano Subirá? Apóstolo João ou Luciano Subirá? Mateus ou qualquer outro pastor, seja de agora ou de 100 ou de 200 ou 300 ou 500 ou teólogo de 1000 anos atrás, não importa. Os 12 apóstolos, o apóstolo Paulo, ali eles estavam juntos, estavam ali sendo colunas, estavam ali bebendo da fonte pertinho de Jesus Cristo. E Jesus Cristo escolheu aqueles homens para estar levando o evangelho, e aquilo que estava acontecendo naquela época foi registrado na Bíblia. Veja, já tinha o Antigo Testamento. Jesus Cristo mesmo fala que nós devemos nos ater às Escrituras, porque delas nós encontramos o quê? A vida eterna. As Escrituras, a vida eterna está onde? No nosso conhecimento das Escrituras, correto? É o que Jesus diz? Examinai, pois, as Escrituras, porque tende nelas a vida eterna. Ou seja, ali testifica do Evangelho, ali testifica de Jesus. A igreja estava ali, quando fala Escrituras, é aquilo que estava no Antigo Testamento. Porém, os ensinos de Jesus depois começaram a ser escritos. De Pedro, de Paulo, e tanto Pedro como Paulo, um testifica do outro, dizendo: as Escrituras, aquilo que eles estão falando e sendo registrado, está em pé de igualdade, porque nós recebemos esta instrução. No ano mais ou menos de 92, ou ano 100, depois de Cristo, o último apóstolo veio a falecer, que foi o apóstolo João. Que nós entendemos que o último livro a ser escrito na Bíblia foi o livro de Apocalipse. Depois disso, o cânone, ou seja, a Escritura Sagrada foi selada. E tudo aquilo que qualquer discípulo deles, ou discípulo dos discípulos, ou até hoje, se nós escrevermos ou pregarmos,
tem que estar em harmonia com aquilo que foi ali pertinho. Amém? Quem está compreendendo o que eu estou querendo dizer? Tem que estar em harmonia. Porque a Bíblia mesmo fala, eu vou falar, depois vou dar mais as referências aqui para você estudar, seja um crente breano, que aquilo que eu pregar, examina nas Escrituras, para ver se eu estou falando alguma bobagem ou não. Porque eu não sou autoridade, a autoridade é a Bíblia, no qual quando eu falo aqui, eu trago uma palavra profética e de autoridade, a autoridade vem de Deus, eu sou apenas um instrumento. E se eu falar alguma coisa fora daqui, você tem que crer nas Escrituras, quem está errado sou eu. A fonte de inspiração é a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala isso, no livro de Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para o ensino, para a exortação, para a correção. Então a Escritura, a palavra de Deus, isso aqui, de Gênesis a Apocalipse, se eu for pregar, ou se um dia eu for escrever um livro de cunho religioso, falar sobre Cristo, eu não posso colocar algo que vai além, ou que, para piorar, que vai contradizer aquilo que a Bíblia está falando. E esse é a primeira coisa que você, crente em Jesus, tem que ter em mente. Porque se uma coisa que o inimigo quer fazer é distorcer a palavra de Deus. Se tem uma coisa que o inimigo quer fazer é colocar situações para que você saia do caminho, saia ali da direção correta. E amados, isso é tão sério, escuta o que eu vou falar aqui agora, é tão sério que até na igreja do primeiro século, com uma das colunas da igreja, aconteceu. Pega a sua Bíblia aí bem rapidinho e abra no livro de Gálatas, capítulo 2. Estou pregando rápido? Quer que eu diminua um pouquinho a toada? Bom? O negócio, queridos, que às vezes eu quero pregar tanta coisa, mas eu precisaria de 2 horas. Mas por causa do tempo eu tenho que condensar e às vezes eu dou uma apressadinha, porque senão perde tudo. Mas eu até falei com alguns irmãos, acho que foi até na quinta, a mensagem de hoje era muito importante. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Veja, já vou começar a dar uma pincelada aqui, tanto que a Escritura nos ensina. Qualquer coisa, qualquer homem que for falar alguma coisa contrária aqui, saiba que tem alguma coisa errada. Pedro, o apóstolo Pedro, nunca foi pedra da igreja. Ele nunca foi a pedra no qual a igreja foi fundada. Sabia disso? Sabia? Sabia ou não sabia? Quem era a pedra? No qual Jesus Cristo mesmo falou que a igreja seria fundada, a pedra de esquina, a pedra angular, aquela pedra principal, no qual a igreja seria construída. Precisa de abrir não. Efésios capítulo 2, versículo 20 e 22, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, da palavra de Deus, do Antigo e do Novo Testamento, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Quem é a pedra no qual a igreja está fundamentada? É eu que estou dizendo? É a Bíblia. Se alguém falar que a igreja está fundada em Pedro, está errado, porque a Bíblia está dizendo que a pedra principal, a pedra no qual a igreja está fundada é Jesus. Versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual vós também sois edificados para a morada de Deus em espírito. A igreja está fundada em quem? Em Jesus. Pedro mesmo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11, Pedro, o próprio Pedro, ele mesmo fala que Jesus é a pedra no qual a igreja está fundamentada. Se fosse ele, em Atos 4, versículo 11, ele teria falado que seria ele. Agora, Gálatas, capítulo 2, versículo 9, que eu pedi para você abrir, olha só. Gálatas 2, versículo 9. Diz assim: e conhecendo, o apóstolo Paulo, conhecendo Tiago, Cefas é Pedro, viu gente? Pedro é o nome mais grego, porque o nome original de Pedro, em hebraico, em aramaico, é Cefas. Então,
Tiago, Pedro e João, que eram considerados como pedra. O que está escrito aí? Pedra? Coluna está aqui, não é a pedra principal, não é a pedra que está fundamentada. É o quê? Coluna. Tiago, que na verdade era o líder ali da igreja na época lá de Jerusalém, juntamente, não era somente um, juntamente com Pedro e João, que eram colunas, e não a pedra no qual a igreja está fundamentada, eram colunas, eram ali, parte da construção, mas não era o fundamento é Cristo Jesus, como nós lemos em Efésios capítulo 2, versículo 20 e 22, eles eram colunas. Pedro não era o único líder, tinha outros líderes, sendo que Tiago era maior ainda que Pedro naquela época. E Paulo está dizendo, conhecendo Tiago, Pedro e João, que eram considerados colunas, a graça que me havia sido dado, deram-nos também as destras, com comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Veja, tem gente que fala, a igreja do primeiro século era só uma. Você sabia que desde essa época já tinha denominações? Sabia? O nome cristão foi dado, na verdade, pelos gentios, que olhavam para aqueles que pregavam Jesus e falou, olha os cristãos, era algo mais pejorativo. Mas tinha denominação, uma denominação chamava Nazarenos, está no livro de Atos, e a outra também no livro de Atos era o Caminho. E aqui nós vemos que, ainda que eles eram cristãos, criam em Jesus, tinha um grupo que pregava para os circuncidados, que eram os judeus, e tinha um grupo, que ali era o de Paulo, que pregava para os gentios. Tinha um no qual Deus usava como Pedro, que era mais ali, junto com Tiago e João para os judeus, no qual eram usados poderosamente, e Paulo, Barnabé, que também eram considerados apóstolos por eles, pregavam poderosamente ali entre os gentios, que eram os não-judeus. Era uma igreja, mas já tinha denominações naquela época, você está entendendo? Quem está compreendendo? Já tinha certos ali, um tributo, como hoje em dia tem o batista, tem o presbiteriano, tem o assembleano. Se você for no culto na assembleia, você vai ver que tem alguma coisinha diferente da gente. Tem alguns costumes, mas ainda assim nós consideramos uns aos outros como irmãos em Cristo Jesus. Amém? Está me entendendo o que estou querendo dizer? Pois bem, deixando isso aqui bem claro, que Pedro tinha essa importância, e falando a respeito de dissimulação e desvirtuação do Evangelho, Pedro jamais poderia ser coluna na igreja, porque no versículo 11, leia comigo, para você ver que eu estou falando a verdade. Na verdade a Bíblia está testificando isso aqui. Paulo diz o seguinte, e chegando Pedro, o apóstolo Pedro, a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Paulo tendo embate com Pedro, confronto com Pedro, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, que era outro apóstolo, comia com os gentios, ou seja, Pedro estava ali se bancanteando com os gentios, está todo mundo, meu irmão, glória a Deus, aleluia, somos um em Cristo. Mas depois que chegaram os que não eram dos gentios, os que eram do circuncisão, que ainda tinha uma coisinha de Moisés ali neles, foram se retirando, e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Mas, o apóstolo Paulo dizendo, quando vi que não andavam bem, diretamente conforme a verdade, ou seja, não estavam andando bem, conforme a verdade, que é a palavra de Deus, a verdade do Evangelho, ou seja, estavam ali vivendo um Evangelho diferente, que nem aquilo que Jesus tinha falado para eles viver, disse a Pedro, na presença de todos, sendo tu judeu, vives como gentios, não como judeu, porque obriga os gentios a viver como judeus. Nós somos judeus de natureza, e não pecadores entre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo,
que temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Veja, Pedro, que viveu com Jesus ali naquela época, teve que ser repreendido, porque começou a falhar ali no verdadeiro evangelho. Está entendendo? O apóstolo Paulo chamou ele, vamos dizer assim, na chincha, né, como diz. Falou: opa, vem cá, Pedro, chega aqui perto. O que Jesus Cristo pregou? Você está esquecendo, lá no livro de Atos, talvez nem tinha sido escrito ainda, mas você está esquecendo daquela passagem, daquela vez lá, que você teve o sonho com o centurião, com Cornélio, com aquele lençol que abriu, que tinha ali vários animais. O que Jesus falou para você? Você está esquecendo disso? Opa! Tem aqui pessoas que estão pregando um evangelho um pouquinho diferente aqui. Você está dissimulando? Estava irmãozinho aqui agora já não é mais irmão? É isso que Jesus quer? E chamou ele na responsabilidade. E a Bíblia diz que ele era repreensível. O problema é quando a gente fala para a pessoa: meu amigo, você está andando errado. O evangelho que você está vivendo é o evangelho de Cristo. O que Jesus falou? E aí se torna, ao invés de falar: não, realmente eu estou crucificado com Jesus, a vida que eu vivo, não vivo mais eu, mas eu vivo em Cristo. Ao invés de baixar o Espírito Santo, baixa o espírito de Gabriela, cravo e canela. Quem já leu aquele livro de Jorge Amado? Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. É meu jeito, pronto, acabou. Meu amigo, se você está em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram. A sua mente tem que renovar, meu querido. Não é mais o jeito seu, é o jeito de Cristo. Se o seu jeito está diferente do jeito de Cristo, não é Jesus que tem que se moldar a você, é você que tem que se moldar à verdade do evangelho. E é por isso que tanto nesta época, que foi escrita a palavra de Deus aqui, no primeiro século, o evangelho, foi escrito aqui, o Novo Testamento, hoje em dia, tem pessoas que não suportam a palavra de Deus, e aí tenta misturar as coisas, e aí tenta desvirtuar o ensino da palavra de Deus, e isso é um grande problema, e nós temos que ficar atentos, nós temos que ficar ligados, porque o apóstolo Paulo, a partir do versículo 5 até o 12, ele fala do amor dele para com aquela igreja. Ele estava querendo dizer o seguinte: queridos, eu estou falando aqui algo, é com zelo no coração, eu nem quis cobrar a oferta de vocês. Na verdade, teve outras igrejas que pagaram o meu salário para eu ir pregar o evangelho para vocês. A minha presença física é desprezível, ele diz, e até o meu modo de falar é muito fraco. No entanto, no conhecimento da palavra de Deus, eu sou muito profundo. E ele estava dizendo o seguinte: ainda que talvez eu não tenha uma eloquência muito boa, não seja aquela pessoa, quando eu chego, dou aqueles gritos, né? E o pessoal fala: nossa, que culto foi aquele, que pastor é aquele? E brado de júbilo e de vitória, e vamos pular. E o pessoal toda hora está dando, qualquer, de 5 minutos a igreja aplaude, porque o homem fala bonito demais. Paulo, a Bíblia diz que certa passagem ele estava pregando, uma pessoa até dormiu e caiu e morreu. Eles tiveram que orar e ressuscitar. Você vê tanto que Paulo era ruim para falar. No entanto, quando ele escrevia, na questão de estudo bíblico, na questão de profundidade, de revelação, ele era extraordinário. Ele fala: ainda que eu não sou o pregador dos sonhos de vocês, mas veja o que eu estou pregando, se é verdade ou não. E veja o tanto que eu vos amo, que eu nem quis ser pesado para vocês, para que ninguém fale: ah, tá vendo, ele só veio aqui para pegar o nosso dinheiro. Não, nem isso, para ninguém botar isso na minha conta, para você entender o tanto que eu vos amo. Mas saiba, aí começa o versículo 13, que tem falsos apóstolos aí tentando se intrometer no meio de vocês, que são instrumentos do diabo, de Satanás, para trazer engano, para tentar colocar na mente de vocês um outro Jesus, para misturar as coisas. E eles vêm com um sentido de piedade, como diz lá, né, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, se eu não me engano.
que são enganadores, vem ali com aquele jeitinho de piedade, mas na verdade não tem piedade de ninguém. Vem para enganar, vem para mentir, vem para roubar, vem para causar tumulto. E ele fala, ó, fica ligado com isso. Por quê? O próprio diabo se transfigura em anjo de luz, quanto mais os seus ministros, que vão chegar trazendo um evangelho, dizendo, ó, esse aqui é o evangelho mais justo. O Deus da Bíblia aqui que vocês estão servindo está errado. Espera um pouquinho, temos que dar uma atualizada na Bíblia. Temos que atualizar este ensino, temos que dar uma interpretação diferente, temos que pegar isso aqui e tirar algumas coisas, temos que falar que o apóstolo Paulo estava equivocado, que Pedro estava equivocado, que aquilo que está escrito no Evangelho de Lucas, de João, não é bem assim. E começam a trazer um entendimento que não é o entendimento da palavra de Deus. Queridos, a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para o ensino. Toda. Então, qualquer pregação, qualquer material que você tiver contato nos dias de hoje, que não é bíblico, mas de alguma pessoa que diz ser cristã, tem que estar em sintonia, em harmonia com a palavra de Deus. Amém? Quem está me entendendo? A Bíblia, a palavra de Deus, a Escritura, é aquilo que nos sustenta. A palavra de Deus é o remédio para você saber se aquilo que você está escutando está certo ou não. A Escritura, ela é a fonte de conhecimento da vida eterna. E aquilo que foi escrito é o registro fiel para o nosso ensino. É o registro fiel das palavras de Jesus e dos discípulos que ele escolheu para estar transmitindo aquilo que a igreja iria viver, ou como deveria viver, pelos séculos dos séculos, até o Senhor Jesus Cristo nos chamar para a glória. Aleluia! Glória a Deus! Isso é uma segurança. No meio acadêmico jurídico, quem é advogado, juiz ou estudou já direito, alguma coisa do tipo, nós temos um jargão, vamos assim dizer, que é a segurança jurídica. Ou seja, tem uma lei lá, então, com base naquela lei, se o juiz decidir diferente, opa, tem a lei aqui que me resguarda, eu vou recorrer, eu vou fazer aqui algo que vai me socorrer, porque a segurança jurídica está aqui nesse texto, e todo mundo está entendendo. Mas de repente, se algum juiz ou uma casta de juiz começa, não, cada um vai ter um entendimento diferente, independente da lei, cada um vai dar uma interpretação, isso aqui é algo que está escrito, mas à toa. Aí você não tem mais segurança. Porque de repente, você vai na igreja X, alguém fala que para você ser salvo é de um jeito. Na igreja Beltrana, para ser salvo é de outro jeito. Que Jesus é assim, que Jesus é aquilo. Espera um pouquinho. Quem está falando a verdade? É o Samuel ou o Joãozinho da esquina? Onde eu vou saber qual segurança que eu tenho? De onde é a verdade? Qual está certo? É a Bíblia. Porque ainda que eu vou falar, outro falar, estará certo aquele que estiver em sintonia, em harmonia com a palavra de Deus. E hoje em dia, amados, todos os dias tem uma heresia, tem uma seita, tem uma igreja, tem um entendimento que vai surgindo, que vai acontecendo, e as pessoas estão fazendo uma mistura que vocês não têm noção. Tem crente, esses dias eu vi uma pessoa falando, pessoa que já foi estar da igreja, já leu Bíblia, ministrou célula, fez tanta coisa, e de repente, hoje em dia, ela está buscando o sentimento dela correto, a direção dela correta, é com a Bíblia, mas também com os números. Eu vou mudar o meu nome porque o número falou para eu mudar o meu nome. Mas espera um pouquinho, você é crente ou esotérico? Tem que entender. Aí tem pessoas que falam, meu Deus do céu, eu sou cristã, mas você sabe como é que eu sou, né? Sou de Sagitário, e sagitariano é assim. Espera um pouquinho, cara pálida.
Você não entendeu a Bíblia, não, né? Você não entendeu como é que funciona o Evangelho, não. Se você não entendeu, até que dou um desconto. Agora, muitos estão escutando a palavra de Deus, mas fica resistindo à verdade. Fica resistindo àquilo que está claro aqui na palavra de Deus. E é por isso que muitos recebem a visita de alguém que está pregando uma seita, está pregando uma heresia e entra naquilo. Amém? Você sabia que está chegando no Brasil com gosto de gás? E aqui em Goiânia, e principalmente na cidade de Nerópolis, está chegando uma religião muito pacífica, muito de paz e amor, que só prega o amor, o Islã. Sabia? O Islã é uma religião de amor, é ou não é? E aí, sabe o que eles fazem? Se você for conversar com o Islã, com um muçulmano, ele não vai te confrontar, ele não vai falar que você é um infiel, que você merece o inferno. Não, ele vai falar o seguinte: nós cremos também em Jesus. Sabia disso? Que se você pegar, não sei se você já leu o livro do Alcorão, eu já tentei ler 3 vezes, eu li bastante, mas eu não dei conta porque é um livro chato. Quando você pensar que é chato, é chato. Não se compara com nada com a palavra de Deus. Apesar que ele cita Moisés, cita Davi, algumas coisinhas. E ali tem o Isa, que é Jesus. E você fala, nossa, o Islã, ele fala de Jesus. Fala, nós cremos, Jesus para nós é um grande profeta. Ele está ali, ó, junto com Maomé. Maomé foi o profeta final. Mas tem Moisés, tem Davi, tem Ibrahim, que é Abraão, um grande profeta. E Jesus foi um dos grandes profetas. E você fala, nossa, que bonito. O Islã, eu vou na mesquita, e lá eles fazem cada coisa, vão falar muita coisa bonita. Só que se você for ler, se você for conhecer, você vai entender que o Jesus que eles pregam não é o Jesus da Bíblia. Por quê? Primeiro, eles dizem que Jesus não morreu na cruz. Quem morreu na cruz, na verdade, foi Judas. Sabia disso? Que na hora quando eles iam crucificar Jesus, Deus foi lá e fez uma transformação, substituiu o corpo de Jesus pelo corpo de Judas. Quem foi crucificado, na verdade, foi Judas. E Jesus subiu aos céus, ele não morreu. E ele vai morrer quando o Messias dele, que é o Mahdi, o Messias muçulmano, vier à terra. Aí que ele vai morrer, porque ele vai estar falando que Mahdi é o Messias verdadeiro. E que ele não é filho de Deus. Primeiro que eles não creem que Jesus é o Messias, não creem nem que ele é filho de Deus. Eles negam Jesus. E se você pegar a primeira epístola do apóstolo João, fala que um dos espíritos do anticristo, que a gente nota aqui que é o anticristo, é aquele que nega tanto o pai como o filho, aquele que nega a divindade, aquele que nega que Jesus é filho de Deus. Eu te pergunto, o Islã fala de Jesus? Fala, mas é o Jesus da Bíblia? Não. Está me entendendo? Está me entendendo? Quem aqui já recebeu uma visitinha dos testemunhas de Jeová? Toque, toque, toque. Oh, deve ser o meu parente. Quando você de repente, testemunho de Jeová. Mas quando você começa a conversar, poxa, Jeová, eu já li na Bíblia, Salmos ali, Jeová, que algumas Bíblias falam Senhor, mas algumas têm a tradução do nome de Deus de Jeová. Falando de Jeová, eles falam de Jesus. Mas se você pegar a Bíblia do Torre de Vigia, que é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, eles fizeram uma tradução completamente viciada, problemática, no qual eles fazem tudo para negar a divindade de Jesus. Está me entendendo? Na Bíblia que nós lemos, Jesus é 100% homem, mas também é 100% Deus. Jesus é digno de receber toda a honra e glória e majestade, é ou não é na nossa Bíblia? Ele não foi o digno de abrir o livro? Ele não é aquele que está ali, assentado, coroado? Ele não é aquele chamado de Rei de Reis e Senhor dos Senhores? Que os homens se prostravam e adoravam? Porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Está na Bíblia. Mas de repente nós vemos Jesus sendo adorado. Quando é um anjo e algum apóstolo, algum profeta se ajoelhava, eles falam, opa, pera um pouquinho, adora a Deus, eu não sou Deus. Mas não tem uma passagem na Bíblia, quando alguém se ajoelha e o adora,
seja em Apocalipse ou nos Evangelhos, que Jesus falou: para um pouquinho, não me adore. E nós vemos que a Bíblia fala que ele é cheio de glória. Mas Deus não divide a sua glória. Sabe por que ele é cheio de glória? Sabe por que ele é adorado? Porque Jesus é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E quem era o Verbo? Jesus. Mas se você for pegar a Bíblia do Testemunho de Jeová, eles mudaram isso aí, nos textos originais, para dizer que Jesus não é Deus, não é o Senhor, não é digno de receber louvor e adoração. Foi simplesmente um cordeiro ali, que foi um instrumento para o sacrifício, e nada mais. Um dia eu conversei com um Testemunho de Jeová, e eu perguntei para ele: qual é o nome mesmo, que é o certo de ser adorado? Jeová. Só que eu tenho um conhecimento de hebraico. E eu falei: você sabia que no hebraico não existe o J, que o J começou a partir do ano de 1500 e pouquinho lá na França? Que o nome é um tetragrama, que na verdade quase ninguém sabe a pronúncia certa, então vocês estão adorando o Deus errado, já que tem que ser Jeová. E o cara entrou em parafuso. Eu falei para ele: meu amigo, vamos para a igreja de verdade, vamos? Por que eu consegui fazer isso? Porque eu tenho conhecimento. Agora, uma pessoa que não tem conhecimento, que não sabe da palavra de Deus, entra nesses enganos. Amém? Entra nessas coisas. Eu vejo que até mesmo o Espiritismo, de Allan Kardec e outros, eles falam de Jesus, falam ou não falam? Se você entrar lá no Paiva Neto, LBV, eles falam de Jesus. Mas qual é a questão? Qual é a grande divergência? Apesar que tem muitas, mas qual é a grande questão? A reencarnação. Porque a reencarnação barra na cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo, qual é o Evangelho? Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem foi ordenado morrer quantas vezes? Uma só vez. Vindo depois disso o quê? O juízo. Mas aquele que está em Cristo não há condenação. Não é isso que diz a Bíblia? Aquele que está em Cristo é condenado? Quem está em Cristo está fora de condenação. Então, a pessoa que nasceu nessa terra, morreu, o corpo dele está ali guardado como uma semente, esperando Jesus Cristo voltar para ressuscitar. Nós aguardamos a ressurreição e não a reencarnação. Por quê? Porque nós cremos que nós somos salvos pela obra de Jesus Cristo. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Nós somos justificados e aperfeiçoados nele e não nas nossas obras. E o Espiritismo acredita o quê? Na reencarnação, ou seja, eu morro, volto, para evoluir a minha alma, para evoluir o meu espírito, para me consertar. O Espiritismo, então, com o entendimento dele, da reencarnação, o que ele faz? Ele anula a cruz de Cristo, ele anula a obra de Cristo, trazendo a minha redenção, o meu aperfeiçoamento para mim, e não aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém? Agora eu quero chamar a sua atenção. Você crer na Bíblia ou crer naquilo que o homem fala? Você, se realmente é cristão e crê em Jesus Cristo, eu te pergunto, o Jesus verdadeiro é aquilo que a Bíblia está transmitindo, ou aquilo que algum homem depois, séculos depois, falou: eureka, eu tive agora a revelação nova de Jesus? Gálatas capítulo 1, ainda que um anjo fale: ó, tem um novo evangelho, vou te mostrar um novo Jesus, que seja considerado como maldito. Os mormons, eles têm um novo evangelho, que um cara lá recebeu as tábuas de ouro, e de repente aquilo ali, ó, foi um novo Jesus, com novos livros, com nova história. O que nós temos que fazer? Se eu olho para a Bíblia, eu sei que aquilo ali está completamente divergente daquilo que o apóstolo Paulo falou. E quem estava mais perto ali da fonte, do início da igreja? O apóstolo Paulo ou alguém que viveu há 500 anos atrás? Pedro ou alguém que viveu há 700 anos atrás?
Queridos, escuta o que eu vou te falar aqui agora. Se você é um cristão genuíno, se você é um cristão de verdade, se você quer ser salvo de verdade, se você quer andar na verdade de verdade, vamos assim dizer, queridos, a fonte de inspiração é aquilo que está escrito neste livro aqui. Amém? Ainda que eu pregue, ainda que eu ore, ainda que eu profetize, ainda que milagres aconteçam aqui, tudo tem que estar em sintonia com aquilo que já foi manifestado por Deus na sua palavra. Queridos, escuta o que eu vou te falar aqui agora. Deus não mente. Deus não é como o homem que muda. Ele não vai falar uma coisa lá em Gênesis e vai falar outra em Apocalipse. É o mesmo. Existia um homem, um teólogo aí, nos primeiros séculos da igreja, chamado Marcião, que ele queria dizer o seguinte, que o Deus do Antigo Testamento era um e o Deus do Novo Testamento é outro. Não é isso que diz a Bíblia. Deus é um só, desde Gênesis até Apocalipse, a essência dele sempre foi o amor. Amém? Ah, mas o Deus ali do Antigo Testamento, tinha hora que ele mandava o pessoal, os israelitas ali, matar um monte de gente. Queridos, ali era juízo de Deus, ele utilizando a mão dos israelitas, assim como ele usou o pessoal lá de Alexandre o Grande, assim como ele utilizou os babilônicos. Agora eu quero fazer aqui um parênteses nessa pregação. Se alguém um dia falar, eu não vou crer muito na Bíblia, porque a Bíblia tem muito sangue. Esse Deus da Bíblia aqui que já mandou entrar em tal lugar e dizimar uma população inteira. Raciocina aqui um negócio comigo. Look me, presta atenção em mim. Se você, eu acho que é lá no Museu da França, lá o Louvre, alguma coisa assim, está ali depositado a obra de Leonardo da Vinci, chamado Mona Lisa. Quem já ouviu falar da Mona Lisa? É assim? Cabelinho? Sorriso de Mona Lisa. Quando Leonardo da Vinci estava pintando aquela obra, seria crime se ele botasse fogo nela? Pintei, vou botar fogo nisso aqui. Seria crime? Pintei, eu quero dar um chute nisso aqui. Eu quero jogar no lixo, eu quero rasgar, eu quero esmiuçar. Seria crime? Porque ele criou aquilo. Agora, se o Samuel for lá e fazer isso, é crime, porque não é minha criatura. Se Deus falou, eu quero destruir a humanidade com o dilúvio, ele era o Criador, ele podia fazer e não estava cometendo pecado. A ordem de não matar é para a gente. Ele é o que dá a vida e o que tira a vida, porque ele é Deus e não eu. Então, se Deus um dia falou, mate velhos e até bebês, é criação dele, ele é o Senhor, ele não é mau, ele é Deus. É a criação dele, ele tem o direito. E a Bíblia mesmo fala, quem és tu, criatura, para discutir com o teu Criador? Ele faz o que quer com a criação dele. Ele nem precisava de ter enviado o seu filho para nos salvar, mas assim ele quis. O problema nosso, sabe qual que é? É que nós queremos nos colocar com o pensamento de Deus. Deus é só um. Se aquilo que está na Bíblia às vezes pode, meu Deus, olha isso aqui. Se lembre, ele é o Criador, ele tinha as razões dele. Ele tinha os princípios. E o próprio texto bíblico, se você ler, você sabe o que aconteceu o dilúvio. Você sabe por que aconteceu aqueles extermínios naquela época? Porque o povo era ruim, era terrível e vinha o juízo. Nós não podemos nos esquecer da bondade e da severidade de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero só mais 10 minutinhos aqui, no máximo 15, para finalizar essa mensagem. Eu falei de algumas coisas aqui, mas eu quero falar de uma última aqui, que eu acho que é muito importante. Escuta o que eu vou te falar aqui agora. Não sei se você já foi, se conhece, alguma coisa do tipo, ou se você vai me escutar aí pelo nosso canal do YouTube. Muito respeito, com muito amor, com muito carinho, mas eu não sou uma pessoa que estou cego para aquilo que está acontecendo. Há uma tendência muito grande hoje em dia de nós colocarmos tudo quanto é fé num balaio só. É ou não é? Eu tenho notado até mesmo a redução na pregação do Evangelho. Porque muitos falam, todo mundo está falando de Jesus. E não é assim. Nós somos chamados para pegar o Evangelho de Jesus da verdade.
E nós sabemos que por aí há muito erro doutrinário, muito erro teológico, muito engano, muita coisa que não está batendo com aquilo que eu acabei de falar, que é a nossa regra aqui, o nosso livrinho aqui, que é o mais fidedigno, que é o chamado cânon. Então tudo que foi escrito tem que bater. Então, com todo respeito, não tem uma parte na Bíblia que Jesus deixou aqui na terra uma instituição pelo qual o homem fosse ser salvo. Instituição no sentido físico. A igreja que vai ser salva é aquela espiritual. Está me entendendo? O que é isso? Que não tem uma placa de igreja falando assim, é aquela igreja que é a certa. Ah, quem não está ali está errado, está fora. A igreja verdadeira, o Senhor Jesus Cristo conhece espiritualmente. Porque ainda que tem muitas pessoas frequentando aqui, não quer dizer que todo mundo está aqui, está selado com o Espírito Santo. Não é porque você sentou aqui um dia, comeu ceia, significa eu estou salvo, porque eu sentei no banco, porque um dia eu fui batizado, porque um dia eu estou comendo ceia. Espera um pouquinho. Você será realmente salvo. O realmente salvo é aquele que crê realmente em Jesus com o seu coração e realmente nasceu de novo. E realmente serve o Senhor Jesus Cristo, como tem sido aqui anunciado pela verdade. Não é servir o Jesus de fulano e de Beltrano, é servir o Jesus que foi pregado aqui na palavra de Deus. Amém? Se alguém está falando de um Jesus diferente desse aqui, de uma salvação diferente desse aqui, alguma coisa está errada. Amém? Por que eu falei isso? A igreja do primeiro século terminou ali com o apóstolo João. Eles tiveram depois outros discípulos, foi ou não foi? Papias, Clemente, etc, etc. Que são considerados os pais da igreja ali, a paradisia, esqueci o nome, fala, parística, uma coisa assim. Quando chegou ali perto do ano 400, a Ásia Menor, bem como ali Roma já tinha sido conquistado muito pela igreja, o Império Romano já tinha decaído muito. Tinha um imperador chamado Constantino, que a gente não sabe se foi ou não, provavelmente mais uma questão política. Ele falou que teve uma visão de um sol, ele tinha uma cruz e é isso aqui, a cristandade agora está sendo obrigado. Veja, ali começou um grande problema, porque na Bíblia não tem nenhuma passagem que diz que a gente tem que obrigar alguém a servir Jesus. Tem? Hein? Nós não somos um califado islâmico. É bonito, né? Os islâmicos vêm para cá, né? Prega com liberdade. Mas me fala um país islâmico aí que a gente pode pregar lá com liberdade. Nenhum. Que, majoritariamente falando, a religião dominante é o Islã. Não tem um que você tem liberdade, tem democracia. A cristandade, Paulo, Pedro, em nenhum momento falou, ó, quando a igreja for maioria em algum lugar, vocês têm que obrigar todo mundo a servir Jesus. Tem isso? Não tem. E a igreja estava bonitinho, nos 300 primeiros anos, até que esse Constantino se converteu e obrigou todo mundo a se tornar cristão. Eu te pergunto, você acha que esse povo que foi obrigado a se tornar cristão, que tinha vários deuses, se converteu de verdade? Hein? E aí ficou aquela guerra de braços. E aí começou a ter o sincretismo. E foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo, até que no ano ali, 600, 800, aconteceu o que nós chamamos hoje em dia, que tem essa instituição mais conhecida, que é a Igreja Católica. Amém? Que é a Igreja Católica. Que aí eles começaram a ter seus dogmas, foi crescendo, 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 até que no ano de 1500 aconteceu o quê? A Reforma Protestante. Samuel, por que você não é católico? Qual é a divergência que tem entre a igreja evangélica com o catolicismo? Poderia citar algumas coisas, não temos tempo de citar tudo. Às vezes o pessoal acha que a grande questão está correlacionada aos santos, né? Os idolatria ali, vamos assim dizer, como a gente chama. Mas tem questões mais profundas. E uma que eu acho muito grave, eu não sei se você sabe, é que as escrituras
para a Igreja Católica, não é a fonte principal de revelação da palavra de Deus. Está me entendendo? A fonte, a porta do céu, é a instituição católica. Para o católico, padre, vamos assim dizer, eu, que nunca fui católico, nunca me batizei, nunca crismei, nunca fiz nada, eu sou um pagão. Na verdade, eu estou no inferno. Ainda que eu estou falando de Jesus. Quem está me entendendo? Porque para eles, não é você crer no Jesus da Bíblia, é você ser católico. Porque para eles, a igreja verdadeira, a instituição deixada aqui na terra, é a Igreja Católica. Não só a Igreja Católica, mas a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque lá para o ano 300, 400, cunhou o termo a Igreja Universal, ou seja, tinha várias igrejas espalhadas, então começou a escrever a Igreja Universal, que é o católico. Só que aí tem a Igreja Católica Apostólica, aquela que é baseada nos apóstolos. E depois teve a Igreja Apostólica Romana, que é o que nós mais conhecemos aqui no Brasil. Mas tem a ortodoxa, tem outras instituições do catolicismo também. Mas no entendimento deles, o grande problema nosso, evangélicos, é porque nós temos como regra de fé aquilo que está escrito na Bíblia. E eu vi até um padre falando esses dias, se o católico fala que se não tiver escrito na Bíblia ele não crê, então você não é católico, você é evangélico. Porque para o católico o que manda é aquilo que a igreja diz. A Igreja Católica, eu não sei se você sabe, ela não, ao contrário dos Testemunhos de Jeová, ela não fez nenhuma alteração na Bíblia, nos livros que a gente tem, os 66. Apesar que eles têm um pouquinho mais, que depois lá teve uma questão por causa da Reforma Protestante, e eles adicionaram mais alguns livros. Mas se você pegar uma Bíblia católica, até com a foto do Papa, se você abrir as partes bíblicas, está o mesmo texto. Só que eles têm a questão que chama de tradição. Ou seja, se um dia o Papa falar, tal coisa que eu falei, é o que está valendo, é aquilo, nos nossos conselhos. Se nós estamos falando que Maria subiu aos céus, que ela foi concebida sem pecado, que ela morreu virgem, é isso que está mandando. Ainda que a Bíblia fala que ela casou, que teve outros filhos, que ela não tem uma passagem na Bíblia que fala sobre isso. Fora que, se ela é dotada dessa glória, já tem uma contradição com a Bíblia, porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. E até na oração de Maria, ela fala, graças ao Senhor meu Deus, meu Salvador. Ela mesma fala que Jesus era o Salvador dela. Que ela está lá, a primícias do que dorme, que alguns falam, né, que ela não morreu, outros falam que ela morreu e ressuscitou. Mas a Bíblia fala que só Jesus ressuscitou. Então tem alguma coisa diferente. Se você pegar Êxodo capítulo 20, ver ali os 10 mandamentos, continua na Bíblia Católica os 10 mandamentos bonitinho. Mas de repente você vai ver ali, guardar os domingos. Queridos, onde está na Bíblia que está mandando a gente guardar domingo? Hein? O apóstolo Paulo mesmo fala, eu acho que meu trabalho com vocês tem sido em vão, porque vocês têm guardado dias, festivais, semanas, se abstendo de alimentos. Queridos, onde está na Bíblia para a gente, no dia que, na época que Jesus morreu na cruz, se abster de comer comida vermelha, de carne vermelha? Hein? O apóstolo Paulo mesmo previu, vai chegar um tempo que a igreja vai desviar, vai ter uma seita, vai ter um desvio do caminho, que eles vão começar a proibir a ingestão de determinados alimentos em determinadas épocas do ano, e até mesmo o casamento entre os sacerdotes. Onde está na Bíblia que os sacerdotes eram proibidos de casar? Pedro era casado. E queridos, onde está na Bíblia que Pedro foi o primeiro papa? Se tinha um papa na Bíblia, vamos assim dizer, era Paulo. Porque ele que foi o apóstolo dos gentios, ele que foi o pastor lá de Roma. Não foi Pedro. Numa epístola de Pedro, você vê ele comentando sobre Babilônia, que eles entendem como sendo Roma. Mas não tem uma vez que fala assim, ele estava ali entre os romanos. Nós acabamos de ler que ele era usado para pregar para os judeus e não para os gentios. O que eu estou querendo dizer? Queridos, não fique preso a uma instituição, a uma placa, que o homem fala, aqui é o lugar certo. Espera um pouquinho,
é o lugar certo? Vamos na Bíblia. Deixa eu ir na Bíblia. Porque aqui, Paulo, Pedro, estava mais perto de Jesus. Então eles têm mais conhecimento de causa. Quem aqui conheceu meu pai? O meu pai, Josmar, que morreu, faleceu há uns 2 anos atrás. Você conheceu ele? Conheceu ou não conheceu? Agora, você sabe qual era o melhor prato? O prato que ele mais gostava de comer? Hein? Você sabe o ano que ele se converteu? Lá em Valadares, o que ele fazia? Sabe? As igrejas que ele pregou lá, como é que era a vida dele lá? Eu sei. Sabe por quê? Porque eu sou filho dele, porque eu estive perto. Mas de repente alguém fala, não, eu vou acreditar mais naquilo que o Vitinho fala do pastor Josmar quando ele estava lá em Governador Valadares. E o Vitinho começa a inventar um monte de coisa. Mas quem estava mais perto dele? Eu. Se você começa a acreditar mais em qualquer instituição aí do que na Bíblia, meu amigo, é lógica, alguma coisa está errada. Está compreendendo? Eu estou falando isso aqui de mim. Se eu começar a pregar qualquer bobagem aqui fora da Bíblia, você pode chegar em mim, pastor Samuel, Bíblia, meu amigo, é palavra de Deus. Você está pregando um Jesus que está na Bíblia, não. De repente o Samuel falou que Jesus Cristo não vai voltar. Por quê? Porque ele teve um sonho. E porque ele foi colocado aqui como voz de Deus agora nesse tempo. Eu sou a reencarnação do verbo. Sabia que tem uma igreja aqui em Goiânia que prega isso? Tabernáculo da Fé. Que eles entendem que o William Branham é o verbo encarnado. Esses tempos atrás teve o José Maria Miranda aí que era o Jesus 666. E o pessoal acreditando. Eu estou falando alguma bobagem? Hein? Estou falando? Não. Queridos, eu quero concluir essa mensagem e dizer o seguinte: leia a Bíblia. Amém? Quanto tempo você gasta no celular? Quanto tempo você gasta assistindo um programa de televisão? Quanto tempo você gasta com entretenimento? Não estou dizendo que você não pode olhar o celular, que você não pode assistir televisão, que você não pode assistir um filme, que você não pode ir no jogo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte: qual é a prioridade sua? A verdade de Deus na sua vida que te leva para a vida eterna ou as coisas deste mundo? Hein? Eu li acho que foi essa semana, um escrito que diz o seguinte: a internet vai ser o melhor argumento para dizer que a gente não tinha tempo para ler a Bíblia e orar. Porque tem pessoas que gastam. Não sei se o seu celular é assim, mas o meu celular, quando chega tipo sábado, ele me avisa: você consumiu mais internet essa semana do que a semana passada. E ele fala quanto tempo. Gaste tempo lendo a Bíblia. Gaste tempo escutando a palavra de Deus. Não deixe de frequentar os cultos. Seja instruído no caminho do Senhor, para que você não venha a ser enganado. O que nós lemos aqui é verdade ou não é? Se na época de Paulo tinha pessoas que colocavam doutrinas, ensinos enganosos, porque hoje não teria? Nós temos que ficar ligados, porque aquilo que vai nos vacinar ou nos dar prevenção é a nossa fé, e fé correta com base na palavra de Deus. Amém? Se coloca de pé então, por favor. Ah, se nós escutássemos a palavra de Deus. Amém? Você quer ter um casamento abençoado? Quer ter um lar abençoado? Quer prosperar? Quero dizer, é só você ler a Bíblia. A Bíblia é um tesouro. Ela contém o tesouro, a revelação de Deus. Ela contém profecia. Ela contém bênçãos. Ela contém um modo de vida que, se você prestar atenção e aplicar na sua vida, acontecerá a transformação.
O grande problema nosso é que nós ouvimos, mas nós não aplicamos na nossa vida. Amém? Nós ficamos resistindo. Se a Bíblia te ensina, se a natureza de Cristo, se o Espírito Santo que habita em você está falando, está movendo, está revelando, está incomodando, não resista à vontade de Deus. Que você possa falar, que não seja como eu quero, que não seja do meu jeito ou como eu penso, mas do jeito de Jesus, do jeito que a palavra de Deus, do jeito que a verdade me ensina. Eu não quero andar nos meus caminhos, eu quero andar na tua verdade. Luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Amém? Se você fizer isso, você não vai ser enganado. Você vai poder dizer: eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho convicção, porque eu não estou servindo a homens, eu não estou atrelado numa coisa humana, é algo espiritual. O Espírito testifica com o meu espírito que somos os teus filhos. Isso porque a palavra de Deus me referenda. Aqui eu tenho uma harmonia, aqui não tem algo alterado. Então eu tenho que crescer no conhecimento da verdade. Feche os seus olhos onde você está.